Vamos então fazer um resumo sobre a arte das civilizações pré-colombianas e também da arte indígena brasileira. Chegamos enfim no último vídeo dessa playlist de roteiros de estudo de toda a história da arte para você que está aí se preparando para o Enem, para o vestibular. E se você caiu no canal por esse vídeo, vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links para a playlist que nós montamos com todos os roteiros de estudos para você se preparar para essas provas. Então vamos lá! E antes de qualquer coisa, já vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos. Já deixa o like nesse vídeo, tenho certeza que ele será muito útil para você, e compartilhe também nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a divulgar o canal para ele crescer cada vez mais. Então vamos lá! Pensando então em arte pré-colombiana, nós entendemos como produção artística desses povos tudo que foi feito antes da chegada dos espanhóis aqui na América Espanhola em 1492. Vamos entender então que 3 civilizações foram as mais importantes, que são elas: os maias, os astecas e os incas. São considerados como expressões artísticas tudo que eles faziam e produziam. Poderia ser desde a arquitetura com os templos, as casas, os palácios, até mesmo a ourivesaria, que são os trabalhos realizados com ouros e pedras preciosas. Esses trabalhos poderiam ser ornamentais ou também religiosos, para funções religiosas. Temos também a questão da cestaria, temos a tecelagem, temos a pintura corporal, temos a pintura mesmo, em pedras, em paredes, temos também a escrita em muitas dessas civilizações e também a questão de todo um padrão relacionado à matemática e cálculos e assim por diante. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas civilizações, apontando para o que vocês devem prestar mais atenção quando forem aí construir o roteiro de estudo para manter uma rotina, de estudo daqui até as provas que vocês vão realizar. Então vamos lá! Acredita-se então que o homem já habitava aqui a América Central por volta de 20 mil anos atrás. E nós temos a primeira civilização que é tida como os intelectuais da América, os intelectuais do Novo Mundo, que é a civilização maia e que existe aqui há mais ou menos 2.600 anos antes de Cristo. Eles habitavam então aqui a região mesoamericana e quando os espanhóis chegaram aqui, eles já estavam em declínio. Eles deixaram um legado cultural muito grande que foi absorvido por outras culturas como os astecas, por exemplo, que aprenderam a fazer muitas coisas com os maias. Os maias, eles possuíam uma arquitetura muito rica, construíram os principais templos, as principais pirâmides aqui da América Central. Eram estruturas que tinham todo um caráter ritualístico, religioso, mas também prático, servia para outras funções. Tinha a base quadrada e o corpo piramidal, assim como as pirâmides do Egito. Então, primeiro tópico que você deve anotar aí para cada uma dessas civilizações seria a arquitetura. Eles utilizavam que tipo de material, quais eram as principais funções, por que eles faziam esse tipo de construção. São alguns tópicos que devem ser abordados aí, esclarecidos dentro do seu roteiro de estudo. Indo para a pintura, também faziam uma pintura com alguns elementos, misturando tanto divindades como fatos da sua história, representando os guerreiros e assim por diante. Eles eram tidos como os intelectuais do Novo Mundo porque eles deixaram um legado muito grande para as outras civilizações e por serem os mais antigos tinham muito mais conhecimentos. Eles tinham uma ligação muito forte com o religioso, com o mítico, e tinham o Deus Sol como principal elemento dentro de todas as divindades. Fizeram alguns calendários, contavam o tempo de forma cíclica, assim como os astecas e os incas também. Então, um ponto aí bem forte é a ligação dessas civilizações com a questão religiosa, Então, faziam sacrifícios humanos, os astecas bem mais, mas eles também faziam algumas práticas, relacionadas aí com as divindades. Inclusive, os templos serviam também para essas práticas.
Os astecas, então, que são a segunda civilização que ocupou aqui nesse espaço, né, da América Central, eles aprenderam muitas coisas com os maias. Então, os maias, eles deixaram um legado muito grande na questão intelectual, cultural. E os astecas absorveram muitos elementos da cultura maia. Dentro da arquitetura, a construção também das pirâmides com função religiosa, política, administrativa. Nós temos também a questão da escrita e da pintura, que também foram herdados muitos elementos da cultura maia. A cultura asteca, a civilização asteca, se estabeleceu numa região onde existiam muitas ilhotas, né, muitas ilhas. Então, basicamente construíram a civilização asteca em cima de um grande rio, por isso que é chamado de Veneza Americana. Eles se desenvolveram, então, às margens desse grande rio, que era o rio Texcoco, e a região foi chamada de Tenochtitlan. São nomes esquisitos, estranhos, difíceis de se pronunciar, mas são nomes indígenas daquela época, né? Então, por isso que foi chamado de a Veneza Americana, porque se estabeleceu quase que dentro desse rio. Uma curiosidade também dentro da civilização asteca é que eles eram muito violentos e muito sanguinários e guerreiros. Então tem algumas pinturas que são tanto quanto macabras, né? Que representam sacrifícios humanos. Eles tinham toda uma ligação com o Deus Sol, então praticavam muitos sacrifícios humanos de mulheres virgens, de crianças que eram sacrificadas no topo da pirâmide e que derramavam o sangue, né, até chegar no chão, e o sangue era banhado pela luz do sol. Tinha todo um ritual religioso ligando o Deus Sol a provisões, a bênçãos e assim por diante. Então esse tipo de temática é bem interessante e importante para ser estudada. Então, dentro da civilização asteca, a região, a questão da ligação com a civilização e cultura maia, a questão da pintura, da escrita e a ligação que eles tinham muito forte com a guerra e com a religiosidade. Os incas, então, são os mais recentes e se desenvolveram ali na região peruana, principalmente. Temos a grande cidade, né, Machu Picchu, que fica no topo. Inclusive, os espanhóis não alcançaram, não chegaram a subir em Machu Picchu porque eles não sabiam de uma forma, né, eles não sabiam um macete que os incas e os habitantes daquela região possuíam, que era de mascar folha de coca para não sofrer com a questão da altitude. Então os espanhóis não sabiam disso e não conseguiram chegar até Machu Picchu. Então acredita-se que Machu Picchu tinha todo um caráter tanto religioso quanto político e estratégico, porque ele ficava no topo e dava para ver quem estava se aproximando. Nós percebemos também em Machu Picchu a questão da irrigação, a questão da agricultura, que foi toda planejada. Então era uma civilização que tinha também algum conhecimento ligado à agricultura de uma forma bem avançada. Os incas, eles eram mais recentes, eles não desenvolveram escrita, eles também desenvolveram uma pintura que representava os fatos, acontecimentos importantes e também muito ligada à religiosidade, tá? Eles desenvolveram um sistema numérico e o quipu, que é tipo uma cordinha com várias cordinhas penduradas com bolinhas, né, com pontinhas de cores diferentes e nozinhos de quantidades diferentes, como se fosse uma calculadora, tá? Então eles conseguiam fazer toda uma questão de cálculos ali bem avançados utilizando essa tecnologia que eles mesmos inventaram. Então, só recapitulando, principais civilizações pré-colombianas, maias, astecas e incas, pontos que devem ser relevantes aí no seu roteiro de estudo, a questão da própria sociedade, como que ela se constituía de uma forma resumida, né? A questão da pintura, como era feita, onde era feita, quais eram as principais temáticas, a arquitetura principalmente, né, com a sua função religiosa, política, funcional, enfim, para que servia, como que era feita, a questão da escrita, se possuía ou não, e a questão das esculturas também, né? As esculturas também estavam presentes e tinham uma ligação muito forte com a religiosidade. Geralmente representavam aí os seus principais deuses. Então, esses são os principais tópicos que devem ser estudados dentro das civilizações pré-colombianas. Já vou deixar um recado importante, que eu tenho aqui uma playlist com alguns vídeos sobre as civilizações pré-colombianas, vídeos que falam sobre a sociedade e outros vídeos que falam mais profundamente sobre a produção artística de cada uma dessas sociedades e culturas. Então, dá uma olhadinha aqui nessa playlist para você estudar mais a fundo cada uma dessas civilizações. Continuando então, vamos falar um pouco, fazer um resumo
sobre a produção indígena brasileira. E é considerado como arte indígena a produção que aconteceu no Brasil, que foi feita pelos índios antes da chegada dos portugueses, então antes de 1500. Quando os portugueses chegaram, encontraram aqui então os índios, e esses índios já possuíam uma produção artística muito grande. O índio tem uma relação, ou traça uma relação entre o que ele faz e a estética e o utilitário. Então tudo que ele fazia tinha toda uma questão, né, de beleza e de padronagem, e que falava muito mais sobre a cultura do que o indivíduo, mas também servia para algo, tinha uma função muito bem estabelecida, era algo prático para o dia a dia. Então tem vários itens, né, dentro dessa produção artística indígena que são muito importantes, como por exemplo, a pintura corporal. E o antropólogo Levi Strauss falou algumas vezes que a pintura corporal indígena é uma marca da sua cultura, que cada tribo tinha um tipo de padronagem para a sua pintura corporal que o identificava dentro daquela sociedade. Então era muito mais uma identidade coletiva do que uma identidade pessoal. Era algo que falava muito mais sobre a cultura do que sobre a estética. E essa pintura corporal tinha a mesma padronagem da cestaria, por exemplo, ou da pintura feita na cerâmica e assim por diante. Era uma padronagem típica e que identificava determinadas tribos. Então isso é muito importante para ser levado em consideração. A questão estética e pragmática estava extremamente interligada dentro da produção artística indígena. Temos então duas culturas bem específicas entre os índios aqui no Brasil, que são os silvícolas e os campineiros. Os silvícolas, eles viviam nas florestas e os campineiros nos cerrados. Então, por conta do local onde eles habitavam, eles também produziam alguns elementos diferenciados. Os silvícolas possuíam moradia fixa, não ficavam mudando de lugar, né? Até mesmo por conta da região em que eles habitavam, que propiciava esse tipo de moradia. Tinha uma produção muito grande em cestaria, em pinturas e também em tecelagem. As atividades artísticas dos silvícolas eram menos diversificadas, mas possuíam um colorido muito maior, extraíam pigmentos de elementos, né, com cores muito mais vivas. Todas essas tribos, todos esses índios que habitavam em regiões diferentes, produziam basicamente os mesmos elementos. Elementos ligados à pintura corporal, à pintura de cestaria e de cerâmica, produziam a própria cerâmica, a própria cestaria, produziam a tecelagem, tiravam, extraíam pigmentos de elementos naturais. Então tudo isso constitui alguns itens que são importantes dentro de todo fazer artístico indígena aqui do Brasil. Lembrando que nós estamos passando por um processo no qual essa cultura está sendo cada vez mais perdida, né? Porque os índios estão sendo cada vez mais engolidos pela nossa cultura, pelos nossos hábitos, e muitas vezes tudo que eles produzem, ou até mesmo a língua, e toda a cultura, e todas as histórias, e todo o imaginário está sendo cada vez mais perdido e não tendo a importância que deveria. Então a questão de preservar a cultura indígena é extremamente importante na constituição da nossa própria história, porque eles já habitavam aqui no Brasil mesmo antes dos portugueses aqui, quando os portugueses chegaram aqui. Então vale aí uma observação, ou então, né, uma forma de pensar um pouquinho sobre qual o nosso papel na preservação da cultura indígena, o que nós devemos fazer, o que é necessário para que se preserve um pouquinho da nossa história, que é a questão da arte, da cultura indígena em si. Chegamos então no final, no último vídeo desse roteiro de estudo. Tenho certeza que você gostou demais e que será muito útil para você. Se você caiu aqui nesse vídeo, como eu já falei no começo, vai lá na playlist e assiste desde o começo para ter uma visão bem ampla e montar um roteiro maravilhoso de estudo sobre história da arte. Também não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante para que o canal cresça cada vez mais. Também interagindo com a gente, deixando comentários, deixando like e compartilhando nas redes sociais. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um grande beijo!